Recording progress. Vamos lá, então, voltando. A gente viu na aula passada, então, a flexão no modo indicativo, que é aquela certeza que eu falei para vocês. Eu tenho certeza que eu como arroz hoje, eu tenho certeza que eu comi ontem, e eu tenho certeza que eu comerei no meu futuro. Agora a gente vai ver mais dois modos para vocês, que são subjuntivo e imperativo. Vamos lá, então. O subjuntivo, pessoal, o que ele representa? Representa uma hipótese, um desejo, uma suposição, uma incerteza, uma probabilidade, certo? E aí, para formar a construção do subjuntivo, a gente usa a palavrinha que. Como assim, Lê? Não entendi. A construção é o seguinte, lembrando aqui, eu, tu, ele, nós, vós, eles, mesma coisa, tá? E aqui é o ele, só para vocês verem. Já está escrito ali, né? Mas é assim, que eu ande, então a ideia de suposição é a seguinte, é provável que eu ande é provável que eu ande 5 quilômetros amanhã, mas eu não tenho certeza, mas é provável, certo? Eu tenho, por exemplo, 60% de certeza, pode ser que eu fique em casa dormindo. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Então, que tu andes, o S do tu tá aqui, que ele ou ela ande, que nós andemos, atenção, não é andamos, para que nós andemos 5 quilômetros, é preciso que nós estejamos em forma, por exemplo. Que vós andeis, que eles ou elas andem, tá? E aqui a gente tem a nossa segunda conjugação, lembra da letrinha E? Que eu creia. Para que eu creia nesse milagre, é necessário que a pessoa venha contar para mim, certo? Sempre vai ter essa palavrinha que auxiliando a construção. Então, que tu creias, que ele creia ou ela creia, que nós creiamos, que vós creiais, que eles ou elas creiam, certo? O ir, por exemplo, como eu disse para vocês, o ir ele é um verbo, como eu falo, anômalo, né? O ir e o ter. Então, o radical dele mudou, vá. Que eu vá. Para que eu vá à festa, é necessária a autorização da minha mãe, certo? Para que tu vás, que ele ou ela vá, que nós vamos, que vós vades. Olha que estranho, gente, que vós vades. Muito estranho. Que eles ou elas vão, tá? Vê alguma coisa no chat? Não, vocês estão falando que vós vades. Estranho, né? É isso, pessoal. O português, ele é bonito, tem coisa que não é, não. O subjuntivo, pessoal, ele vai ter 3 tempos: presente, pretérito imperfeito e futuro. Alessandra, por que o passado do subjuntivo não chama pretérito perfeito? Lembra que eu falei que o pretérito perfeito é uma coisa que eu tenho certeza que começou e acabou? Por isso que chama pretérito imperfeito. Se o subjuntivo ele trabalha com possibilidades, eu não posso falar que ele é perfeito, tá? Então é o seguinte, aí, para a construção do pretérito imperfeito, eu uso a palavrinha se ou a palavrinha que. Então, se eu acabasse de ler aquele livro, eu teria ido bem na minha prova. Mas eu não acabei, certo? Se tu acabasses, se ele ou ela acabasse, se nós acabássemos, se vós acabasseis, se eles ou elas acabassem. O haver, segunda conjugação, letra E. Se eu houvesse escutado a minha mãe, eu não teria passado por esse problema. Se tu houvesses, se ele ou ela houvesse, se nós houvéssemos, se vós houvesseis, se eles ou elas houvessem. Fugir. Terceira conjugação, letra I. Se eu fugisse de casa, minha mãe ficaria muito brava. Se tu fugisses, se ele ou ela fugisse, se nós fugíssemos,
se vós fugisteis, se eles ou elas fugissem. Certinho, pessoal? Atenção à acentuação, tá bom? Nesses casos. O vós a gente quase não usa, o nós a gente usa bastante, né? Eu. O tu depende da região do país que se fala, né? Aqui em Minas Gerais, São Paulo, tô em São Paulo hoje. Mas a gente não usa muito, né? Se alguma dúvida podem me parar, tá? Por favor, inclusive, eu adoro quando vocês têm dúvida. E a gente tem um futuro do subjuntivo, que é um futuro que ele é aberto, ele é uma possibilidade de acontecer, vocês vão ver, ó. Quando eu magoar alguém próximo a mim, eu vou me sentir muito triste. Quando eu magoar, eu não sei se eu vou, certo? Aqui eu coloquei errado, eu vou corrigir o slide para vocês. É quando. Quando tu magoares, quando ele ou ela magoar, quando nós magoarmos, quando vós magoardes, quando eles ou elas magoarem. Atenção ao ver. Atenção, atenção. Quando eu vir. A Alessandra deu um nó na minha cabeça. A gente vai ver o verbo vir, que é o verbo vir, né? Atenção ao verbo ver. Quando eu vir a minha. Não, deixa eu pensar numa construção. Quando eu vir a minha nota no Enem, eu vou ficar muito feliz. Não é igual todo mundo pensa, quando eu ver. Não, se é futuro do subjuntivo, é quando eu vir, certo? Ou triste. Não, vai ficar feliz porque você fez o cursinho da UEM. Tomara mesmo, vai dar certo, gente. Quando tu vires a nota do Enem, tu vais ficar muito feliz. Quando ele ou ela vir a nota do Enem, ninguém vai chorar. Ele ou ela não vai De chorar. felicidade. Sim, pular. Quando nós virmos a nota do Enem, nós vamos chorar de felicidade. Quando vocês virdes a nota do Enem, vocês vão ficar felizes. Quando eles ou elas virem a nota do Enem, eles vão ficar felizes, certo? Atenção a isso, tá, pessoal? Muita gente usa quando eu ver. Inclusive eu na linguagem coloquial, tá? Mas cuidado na redação, enfim, locais onde vocês vão ser testados dessa forma, tá? Agora, atenção, o verbo vir eu trouxe justamente para a gente ver a diferença. O verbo vir, ele vem de vem, né? O ir e o vir, certo? Vir significa voltar de algum lugar. Aí é o seguinte, quando eu vier para a minha cidade, minha mãe vai estar me esperando. É isso. Observem a diferença. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele ou ela vier à festa, nós vamos gritar surpresa, certo? Quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles ou elas vierem. Vocês entenderam a diferença, pessoal? Quer que repete a diferença do ver e do vir? Vocês estão rindo, né? Da nota do Enem. Se tiver alguma dúvida, podem me parar, por favor. Eu sei que é complicadinho. Bora lá, então. E aqui a gente tem o nosso segundo modo de hoje, que é o modo imperativo. Imperativo, ele é uma ordem, um conselho ou uma súplica. Como foi? A gente vai eu posso falar dela daqui a pouco. Eu vou falar. Vocês querem saber de linguagem? Eu devo ter feito umas 40 questões de 45. A minha nota da redação foi bem legal, foi 980, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar ela para vocês lerem e tal, ter alguma
uma base. E deu para entrar, né? Eu fiz um ano de cursinho aqui na minha cidade. Linguagem de gente mandando. Exatamente, Luciane, é isso mesmo. Lucinéia, perdão. Exatamente. E deu para passar aqui na primeira chamada, pessoal. Então espero que motivem vocês, tá bom? A gente pode conversar se der tempo sobre os cursos que vocês querem. Não, acho que não deu tempo ainda de conversar, né? A gente pode papear no Zap também, se vocês quiserem. Voltando aqui, então. Senão eu divago no ensino. Modo imperativo. Como a nossa aluna Lucinéia falou, nossa amiga, é a linguagem de gente mandão. Exatamente. Ele não articula tempo. Por quê? Se eu dou uma ordem para uma pessoa, eu dou ela agora. Eu não vou dar ela amanhã, certo? Eu posso falar, amanhã você faça a tarefa. Mas eu estou dando a ordem agora, certo? Imperativo afirmativo é quando eu não tenho o não. Vocês vão ver a diferença. Coloquem na cabeça de vocês. Imperativo não tem primeira pessoa. Não tem. Eu posso falar assim, Alessandra, para de ser idiota. Só que, parei de ser idiota, perdão. Só que eu tô falando como se fosse uma terceira pessoa, entendeu? Eu não posso falar assim, pare de ser idiota. Porque eu tô falando como se fosse uma terceira pessoa. Então não existe a primeira pessoa. Eu não posso dar ordem para mim mesma. A não ser que eu esteja falando com as vozes da minha cabeça. Certo? Então, ama tu. Se eu vou falar com tu. Então, eu quero que vocês entendam o você, tá? Porque o você é mais usual. Então, eu vou falar assim: João, estude a aula de língua portuguesa, por exemplo. Certo? Aí, ó, vocês vão me zoar de novo. Eu coloquei o verbo amar, mas não é isso. Nós. Aí eu vou falar: ajudemos-nos uns aos outros, certo? Jesus fala: ameis uns aos outros, vós, entendeu? E eu grito para vocês: pessoal, estudem. Então são vocês, eles, elas, vocês, certo? Vocês entenderam que são ordens, pessoal? E o imperativo negativo é colocar o não, certo? Só que o não, ele vai só variar no tu. Por quê? Na ordem para o tu, no imperativo, então, cadê a Fernanda? Estude, tá? Tu estude. Agora eu falo, Fernanda, não desanimes, tá? Por quê? O não, ele puxa o S do tu. Se eu falo com a Fer como se fosse você, ó, mais um erro no slide, ó. Vou consertar, tá, pessoal? Aqui é você. Aí eu não preciso do S, porque eu estou falando ela como se fosse você. Isso depende da região que você fala, tá, pessoal? Sim, senhora. Ama muito. Eu amo vocês. É isso o imperativo. Como a Lucinéia falou, linguagem de gente mandão. Onde vai estar presente essa linguagem? Publicidade, né, pessoal? A publicidade não vai chegar e vai falar: por favor, você poderia comprar o meu produto? Não, ela vai falar: compre o meu produto e seja a pessoa mais feliz do mundo. Entendeu? Então, preparem-se para ver bastante imperativo nas publicidades que vem na prova de linguagem, tá bom? Formas nominais do verbo, pessoal. O que significa ser uma forma nominal? Não confundir com o modo do verbo. Forma nominal eles dão esse nome para ele, para o verbo, porque às vezes o verbo ele pode se comportar como nome. Como assim? Eu falo, ai, travou. Aí foi. Eu vou olhar as notas amanhã. Mas eu posso falar o olhar. Deixa eu ver uma aluna da Raíssa. É fascinante.
Esse olhar aqui, ó, ele é um verbo, certo? Esse olhar aqui é um substantivo, certo? Porque ele é acompanhado por um artigo. Tudo que é acompanhado por um artigo é um substantivo, tá? Então é por isso que chama forma nominal. Aí a gente tem o infinitivo, que é o R, certo? Comer, amar, dormir, dançar, correr, acordar, enfim, são esses verbos. O gerúndio é o NDO, certo? Então é comendo, amando, dormindo, varrendo, tirando, escrevendo. E o particípio, que é comido, amado, dormido, varrido, escrito. Atenção, que a gente vai ver. Estudando, João é gerúndio, né? E o particípio seria estudado. Seria o ido, o ado, certo? Ido e ado. E aí eu trouxe para vocês sobre os verbos auxiliares. O que é auxiliar? É ajudar, certo? Eles vão ajudar tanto na construção do gerúndio, que é o NDO, certo? Correndo, varrendo, escrevendo, dando aula, por exemplo. E do particípio, que é o ado e o ido. Peraí que vocês estão papiando aí, daqui a pouco eu vejo. E aí, para formar esses verbos, essas construções do gerúndio e do particípio, a gente precisa de um verbo auxiliar, que são esses: ser, estar, ter e haver, certo? Às vezes a gente usa o ficar também, mas os mais importantes são esses. Então, eu estava dormindo quando ele chegou. Construção do gerúndio, eu uso o verbo estar nesse caso, certo? Amanda não tinha estudado para a prova daquele dia. Tinha. Verbo auxiliar, ter, particípio, estudar. Ele não havia comido durante o dia. Verbo auxiliar, haver. Particípio, comer. A avó de Luísa foi curada por um novo tratamento. Foi. Passado do ser, certo? Que com Eu um também vejo particípio jacaré. curada. Oi? Virou jacaré por causa da vacina. Isso mesmo. Alguma dúvida nessa parte, pessoal? Eu só quero mostrar para vocês que a construção do gerúndio e do particípio, eles precisam de verbos auxiliares. Certo? Manda um ok, Jacaré. galera. Obrigada. A gente tem também em relação ao particípio. Lembra do particípio? Ado e ido. Mas nem sempre é assim. Alguns verbos, eles podem apresentar um particípio regular. Particípio regular é o normal, que é o ado e o ido. E outra irregular. Difícil. Atenção. Imprimido, impresso. Aquelas folhas foram impressas, porque eu tinha imprimido. Vamos só ver os particípios que a gente vai ver quando usar cada um. Morto, morrido. Preso, prendido. Cozido, cozinhado. Tem alguns que não têm o regular. Tipo, eu não falo é, é, fazido, por exemplo. Eu tinha fazido a lição de casa. Eu tinha feito a lição de casa. Eu não falo abrido, por exemplo. A lata foi abrida. Não, a lata foi aberta, certo? Cobrido. Minha mãe tinha me cobrido à noite. Não, minha mãe tinha me coberto, certo? Eu coloquei uma tabela que vai ser bastante legal para vocês estudarem. Quando um verbo é abundante, ou seja, tem particípio regular e irregular, tá? A gente vai lembrar dos verbos auxiliares. Então, vamos começar aqui de baixo. Ser e estar. Ser e estar utilizam particípio irregular. O assassino foi preso. O assassino não foi prendido. Entendeu? Vocês estão entendendo?
A carne estava, ó, estava cozida. Ah, eu fiz errado aqui. Que cozinha? Não, esquece isso. Esquece, vou tirar. Coloquei o particípio regular. Porque cozida não é abundante. É... Sim, cancelem, não me cancelem. Gente, eu devo ter feito essa aula muito com sono, né? Porque tem vários erros, perdão. Inclusive, a folha de exercícios que eu fiz foi lá em maio. Faz tempo mesmo, não devia ter refeito. Perdão, tá? O ter e o haver, verbos auxiliares, eles usam o partícipe regular. Então, eu havia cozinhado a carne, mas ainda ela me pareceu crua. Cozinhada. Gente, o que eu tô arrumando? Tá certo o slide. É cozinhar. Aqui mudou o radical, então é irregular, é isso mesmo. Tá certo. Cozinhar. Cozinhar. Isso, tá certo. Não me cancelem, tenham paciência. O policial foi homenageado por ter prendido o assassino, certo? Ter prendido. Eu não falo ter preso o assassino, certo? Vou dar mais um exemplo, porque os que eu confundi todos os exemplos que eu dei aqui, por exemplo. O homem foi achado morto no barraco, sei lá. Espero que não. Foi, olha o foi aqui, ó. Tá, mas te pergunta. Foi. Barraco seria, no caso, uma casa pequena e tal, um barraco, ou um barraco de briga e tal? Uai, depende da interpretação. Eu pensei numa casa pequena, mas pode ser num barraco também. Depende do jeito que você interpreta, tá? Mas eu não quis dizer. Eu quis dizer uma casa pequena mesmo. Entendi. Continuando. Foi achado, ó, foi. Ele foi do verbo ser, certo? Foi achado morto. Então, irregular. Agora, é, ixi, gente. O homem tinha morrido por infarto. Ter, olha o auxiliar aqui, Infarto participo da sua regular, beleza, porque é ido. Oi? infarto da sua beleza, professora. Tinha morrido por. Será? Acho que não é tão capaz de causar um infarto, não, Fer. Mas vocês entenderam, Eu pessoal? infartei na primeira aula. Aí eu coloquei uma tabela que vocês vão ver que bastante verbo que eles têm o participio regular e irregular, ó. Imprimido, impresso. Eu tinha imprimido as folhas. Olha o auxiliar ter, participio regular. As folhas foram impressas. For, passado do ser. Então, participio irregular, entendeu? Matado, morto. Igual eu falei, morrido, né? Tanto faz. Eleger, elegido, as pessoas falam muito. O presidente foi elegido, mas não, foi passado de ser. Ser, participo irregular. O presidente foi eleito, certo? Agora, nós é, é, nós tínhamos elegido o presidente na eleição passada. Tínhamos, verbo auxiliar ter, particípio regular, elegido, certo? É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Ser e estar, ser combina com estar, né? Ser, estar irregular, ter, haver, regular, certo? E aqui, para acabar a nossa aula, nós temos 8 minutos, vai dar certinho. É sobre vozes verbais. Isso aqui eu já comentei com vocês em algumas, não lembro qual aula foi exatamente,
Mas o verbo, dependendo da ideia que ele passa na frase, ele pode ser classificado em vozes, que são voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa, pessoal, pensa, alguma coisa ativa é quando o sujeito realiza a ação. O que é sujeito? Sujeito é quando você pergunta para o verbo quem. Por exemplo, quem cortou? João. João, não tô falando que você cortou as árvores, não, tá? Mas é o seguinte, cortou. Quem cortou foi o João. O João é o sujeito. A gente vai ter aula de sujeito, tá? Mas só tô introduzindo a ideia já da sintaxe para vocês. Se o João realizou a ação, o verbo está na voz ativa. Digo não ao desmatamento, exatamente. Ecológico. As árvores foram cortadas por João. Nós temos a construção verbal aqui, ó. Foram cortadas, no particípio, certo? Quem foram cortadas? As árvores. As árvores realizaram a ação nesse caso? Não, quem realizou a ação foi o João. Então, o verbo está na voz passiva, porque as árvores receberam a ação. E é isso que eu quero dizer. E agora, numa voz reflexiva, é quando o sujeito faz a ação e recebe a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, João cortou-se com o machado. Então, ele mesmo cortou e ele mesmo foi cortado. É essa a questão, certo? E eu disse para vocês já em alguma aula. Ei, não xinguem o João. Não xinguem, não. Não peguem no pé do João, que ele não fez nada. E aí, pessoal, a voz passiva, ela normalmente é construída com particípio, tá? Mas ele pode ser um particípio explícito que vai estar lá na frase, você vai enxergar, sendo ele regular ou irregular. E ela vai ser chamada de particípio de voz passiva analítica. São, as folhas do trabalho foram impressas. O particípio está logo aqui, certo? Então, as folhas do trabalho foram impressas porque alguém imprimiu. As casas são alugadas por contrato. Alguém vai alugar, certo? As casas são alugadas. O particípio está aqui, você está enxergando ele. As mãos devem estar higienizadas para a refeição, certo? Os cadeados foram estourados na noite de ontem. É isso que eu estou falando para vocês. A voz passiva analítica, o particípio está escancarado na sua cara, certo? E agora, nós temos a voz passiva sintética, que é formada por um verbo na terceira pessoa do singular, então é a construção ele ou eles. Vai concordar com essas pessoas quando eu falo, tá? Mas uma partícula apassivadora do sujeito. O que é partícula apassivadora? O próprio nome fala, pessoal. Partícula apassivadora vai tornar a frase na voz passiva. O que é isso? Voz passiva sintética. É quando o particípio não está escancarado na sua cara, mas ele quer dizer uma voz passiva. Ele quer dizer um particípio. Por exemplo, e agora prestem atenção, nós estamos nos minutos finais da nossa aula, eu quero atenção. Aluga-se casa. O que isso quer dizer? A casa é alugada, a casa será alugada. Olha a concordância. Alugam-se casas. Por quê? As casas são alugadas, certo? Atenção, eu não vou falar aluga-se casas. Erro de concordância, tá, pessoal? Casas está no plural. Se casas. Se você conseguir fazer essa analogia, você não vai errar. Alugam-se casas, certo? Observa-se o problema. A gente sempre usa isso na redação. Por quê? O problema é observado. Observam-se os problemas, porque os problemas são observados, certo? É isso que eu estou falando para vocês. Se você vai fazer uma construção com a partícula passivadora se você conseguir fazer essa analogia da voz passiva, aí você vai ver se precisa ou não do M. Porém, como na língua portuguesa nem tudo são flores, eu trouxe um erro para vocês.
Qual o erro dessa frase aqui, pessoal? Amola-se alicate. Vou responder porque eu tô sem tempo. Mas é o seguinte, tem que ter tudo. Faltou um M, exatamente, João. Por quê? Porque eu posso fazer a colocação na voz passiva analítica. Então, se os alicates estão amolados, amolam-se alicates, certo? Não vão corrigir as placas da cidade de vocês, tá? Porque isso aqui não é todo mundo que sabe, mas vocês sabem que vocês estão tendo aula com a Alessandra. Agora, se eu não consigo fazer a analogia com a voz passiva analítica, o que isso significa? Pode ser, eu disse pode ser, que seja uma oração com sujeito indeterminado. Como assim? Olhem essa placa aqui de branco. Precisa-se urgente de vendedores. Essa frase está certa ou não? Ela está certa. Porque eu não posso falar que vendedores são precisados, porque isso não existe, certo? Nesse caso, a gente fala que é uma oração com sujeito indeterminado, porque a gente não sabe quem precisa, tá? Então, a gente vai ver os casos dessa oração com sujeito indeterminado. Eu quero falar para vocês que o plural ele só acontece se você conseguir transformar a construção com o C em uma frase na voz passiva analítica, certo? É isso, pessoal. Se você não conseguir, não mexe que pode ser outra coisa, tá bom? Eu vejo muita placa aqui, conserta-se relógio. Não, relógios são consertados, consertam-se, certo? E essa foi a nossa aula no gongo, menos de 1 minuto. E é isso, pessoal. Mandem as dúvidas. Uma boa noite para você, bom final de aula. E é isso, gente. Mandem as dúvidas, tá bom? E boa noite. Vende-se peixe. Não, peixes são vendidos. Então é vendem-se peixes. Tá bom? Boa noite, gente. Até mais.